Olha, o material que a gente vai analisar hoje é de um autor chamado Elder Lagar, e a proposta dele é bem ousado, sabe? Super ousada. Ele pega um dos trechos mais enigmáticos do livro do Apocalipse e se propõe a reinterpretar tudo. Isso. E o mais importante, não de uma forma religiosa ou, sei lá, profética. Exato. É como uma grande metáfora para os tempos que a gente está vivendo agora. E ele deixa isso muito claro desde o começo, né? A intenção não é pregar, não é assustar. Ele se posiciona, e isso é uma citação direta, como um observador da consciência. Não um narrador do fim dos tempos. Exatamente. E isso muda toda a perspectiva. A gente está falando de uma ferramenta de percepção, não de um dogma. Totalmente. O foco todo é naquela frase. O silêncio no céu por cerca de meia hora. Para o autor, isso não é um evento literal, mas um símbolo. Um símbolo para um período de transição que ele situa especificamente entre o final de 2023 e 2025. Então a nossa missão aqui é desempacotar essa ideia. O que esse silêncio simbólico significa de verdade? E por que agora? E o que isso pode revelar sobre a consciência humana neste exato momento? Vamos mergulhar nisso. Ok, então vamos começar pelo começo. A frase do Apocalipse, capítulo 8. Silêncio no céu por cerca de meia hora. O autor já parte do princípio que essa meia hora é figurativa, claro. Com certeza. E corresponde a um ciclo muito mais longo. Muito mais longo quanto? Pois é. A interpretação que ele apresenta sugere que esse período simbólico de meia hora teria começado por volta de 2004, 2005. Nossa. E está se encerrando agora entre 2025 e 2026. Ou seja, a gente está falando de um ciclo de quase 20 anos. 20 anos. É um tempo enorme e um período que viu de tudo. A ascensão da internet, crises globais, guerras, uma pandemia. Exato. Como que o texto conecta esses eventos todos a um suposto silêncio? Para mim parece mais um período de muito barulho. E essa é a chave da interpretação dele. O silêncio aqui não é a ausência de som ou de acontecimentos. Pelo contrário. Entendi. O texto até menciona eventos como a queda das Torres Gêmeas, que foi um pouco antes, e outras crises como parte do cenário. O silêncio, nesse contexto, seria a ausência de uma direção clara. De uma narrativa unificada que explicasse o que está acontecendo. É como se o céu, a fonte de orientação superior, digamos assim, tivesse se calado. Deixando a humanidade meio à deriva no meio do caos para ver como ela reage. Exatamente essa a ideia. Certo. Então, o barulho do mundo, o caos todo, na verdade serve para destacar a falta de uma bússola, de uma voz de comando, se a premissa é essa. Qual seria a função desse silêncio de 20 anos? É só para deixar a gente perdido? Não, ele tem uma função muito específica e principalmente individual. O autor descreve esse período como um tempo para que cada um se definisse. Se definisse. Isso. É um período onde, forçados pela pressão dos eventos e pela falta de respostas de fora, a gente revela a nossa frequência interna. Ele usa essa expressão. Frequência interna. Gosto do termo, mas é um pouco abstrato, né? O que seria isso na prática? Como a sua configuração padrão, sua bússola moral-emocional. Diante de uma crise, seja pessoal ou global, qual é a sua reação imediata? Certo. É medo que paralisa? É raiva e busca por culpados? É oportunismo? Ou é calma e busca por soluções? Essa reação primária, sem as máscaras sociais, é a sua frequência se revelando. Entendi. O texto sugere que os eventos dos últimos 20 anos funcionaram como um amplificador. Um teste de estresse contínuo que tornou essa frequência inegável para cada um de nós. Isso faz muito sentido, especialmente se a gente pensar na pandemia. Vimos o espectro completo das reações humanas. Do altruísmo mais incrível ao egoísmo mais, gritante. Exatamente. Então, segundo essa visão, esse período todo foi um grande filtro. Um divisor de águas que, nas palavras do autor, deixa claro quem é digno ou indigno, lúcido ou embotado. É uma ideia bem forte. É uma ideia de responsabilidade radical. Não tem um juiz externo, entende? Os eventos do mundo funcionam como um espelho e as nossas ações e reações diante dele é que nos definem. O silêncio,
É o espaço para essa autorrevelação acontecer sem interferência. Isso. E é por isso que o texto termina essa parte com uma chamada à ação. Mesmo que o ciclo esteja no fim, ele diz que o melhor momento para fortalecer valores, consciência e clareza é justamente agora. Não é para esperar passivamente. É para agir internamente. Exato. Ok, então o texto descreve esse longo período de autoavaliação forçada que, segundo o autor, está terminando. A pergunta óbvia é: o que vem depois? Se o silêncio acaba, qual é o som que o substitui? É aqui que a coisa fica, na minha opinião, ainda mais intrigante. É aqui que ele introduz o conceito que chama de revelação cósmica. E a analogia que ele usa para descrever esse momento é muito, muito poderosa. Qual é? Ele pede para a gente imaginar um palco de teatro. Um palco que esteve na mais completa escuridão por muito tempo. Certo. De repente, sem aviso, todas as luzes se acendem de uma vez, com potência máxima. E não só o palco, mas os bastidores, as coxias, os mecanismos, tudo fica exposto. Tudo. E, a partir desse momento, a humanidade fica sem narrador. Sem narrador. Confesso que essa ideia me deixa um pouco desconfortável. Nossa sociedade inteira é construída sobre narrativas, né? Completamente. A gente consome o que jornalistas, cientistas, políticos, líderes religiosos nos contam. Um mundo sem narrador soa como um caos informativo absoluto. Pois é. Seria como abrir um jornal e, em vez de uma matéria, receber todos os dados brutos, depoimentos contraditórios e os interesses por trás daquela história, tudo de uma vez. É exatamente essa a ideia. Significa que os fatos vão falar por si mesmos, de forma crua, direta. A necessidade de mediação, de um intérprete que nos diga o que pensar sobre a realidade, ela desaparece. Mas então não é que chega uma nova verdade para substituir as antigas? Não. A proposta é o fim da própria estrutura que sustentava as narrativas. A revelação não é alguém nos contando um segredo. É a própria estrutura da realidade se tornando transparente. O desafio deixa de ser em quem acreditar e passa a ser o que eu estou vendo com os meus próprios olhos. Exatamente. É uma questão puramente de percepção individual. Mas isso nos leva a um problema gigantesco, que o próprio texto aponta com todas as letras. Ele diz que a geração atual está profundamente despreparada para essa nova fase. E isso não me parece exagero. Ele menciona uma fé religiosa infantilizada, que terceiriza a salvação. Que espera por um herói externo. Isso, ele aponta para distorções psíquicas, para obediência cega a líderes e narrativas prontas, algo que a gente vê todo dia nas bolhas de redes sociais. E o ponto central talvez seja a nossa falta de autonomia de pensamento. Fomos condicionados a receber a realidade pré-digerida. Perfeito. É basicamente como se o nosso sistema operacional mental fosse projetado para rodar programas feitos por outros. E, de repente, nesse cenário, não haverá mais programadores. Cada um vai ter que escrever seu próprio código em tempo real. É assustador. Sim, é assustador. Ele até sugere que as próximas gerações que já cresceriam nesse ambiente sem mediação talvez tivessem mais facilidade. Mas ele não deixa a nossa geração sem esperança, imagina. Não, pelo contrário. Ele valoriza imensamente o esforço individual. Diz que aqueles que já estão na busca por clareza, mesmo tropeçando, errando, se corrigindo, estão, na verdade, fazendo o único treinamento que existe para esse momento. Então, cada tentativa de questionar uma narrativa, de checar uma fonte, de ouvir a própria intuição, de pensar por si mesmo, tudo isso é um ato de preparação. Não se trata de ter as respostas certas, mas de fortalecer o músculo da percepção e do discernimento. Então, a preparação não é acumular um novo conjunto de informações corretas de uma nova fonte confiável. De jeito nenhum. A preparação é desenvolver a própria habilidade de ver e interpretar a realidade diretamente, sem intermediários. É uma mudança radical de um paradigma de saber para um de ver. Perfeito. É uma transição de soberania. Deixar de ser um súdito das narrativas alheias para se tornar soberano da própria percepção, com todos os riscos e toda a responsabilidade que isso implica. Vamos amarrar as pontas, então?
A jornada que o material de Helderlag propõe é a seguinte. A gente começa com um silêncio simbólico de quase 20 anos. Certo. Um período de pressão e caos externo. Que força uma autoavaliação interna, uma revelação da nossa frequência. E esse período está terminando agora. E ele termina com o que o autor chama de revelação cósmica, o momento em que as luzes do palco se acendem, a realidade se mostra sem filtros, sem narradores. Exigindo de cada indivíduo uma capacidade de interpretação direta que, segundo o texto, nós fomos desencorajados a desenvolver. Isso. O que me parece fundamental aqui é voltar à intenção do autor, que ele declara logo no início. O objetivo de toda essa construção não é prever o futuro ou anunciar uma catástrofe. De forma alguma. É um convite ao despertar da responsabilidade individual, é um chamado para uma transição consciente, sabe? Do modelo de ser informado pelos outros para um modelo de perceber por si mesmo. É quase um paradoxo, né? Totalmente. Ele usa um símbolo apocalíptico para falar de um processo que é, na essência, profundamente psicológico e espiritual. É como usar uma profecia antiga do Apocalipse para defender o fim da necessidade de profecias. É como usar o veneno como antídoto. Essa é uma ótima forma de colocar. E tudo isso culmina na frase final dele, que amarra a obra inteira. Afinal, todo silêncio, especialmente o que vem do céu, é um pedido para ouvir melhor. Isso muda completamente a perspectiva, muda tudo. O silêncio deixa de ser uma pausa assustadora antes de algo ruim. E se torna um espaço ativo, uma oportunidade. O silêncio não é vazio, é um campo fértil para uma escuta mais profunda. Uma escuta em duas direções, então. Exatamente. Para fora, para os fatos do mundo que agora falam por si, e para dentro, para aquela tal frequência interna que foi revelada durante o teste. É um convite para, finalmente, a gente afinar nosso próprio instrumento de percepção. O material que a gente analisou hoje sugere, então, que estamos no limiar entre dois mundos. O fim de um ciclo de narração, onde a realidade nos era contada, e o início de um ciclo de interpretação direta, onde precisamos ter a coragem de ver com nossos próprios olhos. E confiar na nossa própria percepção. Isso nos deixa com uma reflexão final, uma pergunta que fica ecoando depois de analisar este material. Se a premissa for que os fatos falarão por si mesmos, sem intermediários, qual é o primeiro fato, grande ou pequeno, ao nosso redor, que talvez estejamos ignorando ou entendendo mal, simplesmente porque ainda estamos esperando que alguém nos explique o seu significado? Bem-vindos. O material que a gente tem hoje é a segunda parte de um e-book que faz uma conexão, no mínimo, corajosa. Bota corajosa nisso. Ele pega um dos trechos mais enigmáticos do Apocalipse, sabe? Aquela passagem sobre o silêncio no céu por cerca de meia hora. Sim. E propõe isso não como uma profecia de fim do mundo, mas como uma metáfora para o tempo que a gente está vivendo agora. Um período de transição ali entre 2023 e 2025. E o ponto de partida do autor é crucial, né? Ele faz questão de dizer que não é um religioso, não é um profeta. Exato. Ele se coloca, e essa é a palavra que ele usa, como um observador da consciência. A intenção, segundo o texto, não é assustar ninguém. É assim traduzir esse símbolo antigo para uma linguagem de hoje. É quase como se ele dissesse: esqueçam o dogma, vamos olhar o significado disso como um convite ao discernimento. Exatamente. É a desmistificação desde o início. Ele basicamente convida a gente a pensar que todo grande silêncio, especialmente um silêncio no céu, é um pedido para a gente, sei lá, prestar mais atenção. Para ouvir melhor. Isso, para ouvir melhor. E é a partir dessa premissa, que é até poética, que ele nos joga em algo muito, muito concreto. Um objeto que ele chama de 13 Atlas. E essa é a grande virada do texto. Ele usa o silêncio como prelúdio, a quietude antes da cortina subir. E o que está atrás dessa cortina? Os 13 Atlas. Que seria o que exatamente? Segundo o e-book, seria o primeiro grande evento cósmico que os governos, as instituições, que ninguém na Terra conseguiria esconder ou distorcer. É o ponto onde a metáfora encontra a realidade física. Perfeito. Dando início ao que o autor chama de
de revelação cósmica. Ok, vamos mergulhar nisso, porque a descrição desse objeto é literalmente de outro mundo. O e-book o chama de 13 Atlas ou TRRSS. E a afirmação é pesada. Seria um evento que quebra a narrativa controlada. Pesa bastante. Mas antes de chegar nas consequências, vamos aos detalhes. O que seria esse objeto? Bom, o texto apresenta uma ficha técnica dele que, assim, desafia tudo que a gente conhece. Primeiro, a idade. A estimativa que a fonte apresenta é de que ele teria sido criado há mais de 7 bilhões de anos. Espera aí, 7 bilhões? Isso é muito mais antigo que o nosso Sol, que tem uns 4,6 bilhões de anos. Pois é. A Terra, então, nem se fala. Nossa. Isso por si só já muda toda a perspectiva. Não estamos falando de um vizinho, mas de um ancestral do nosso próprio sistema solar. Exatamente. A ideia é colossal. E por isso, segundo o texto, a trajetória dele é quase impossível de rastrear por completo. Os cientistas, na narrativa da fonte, conseguem traçar o caminho por milhões de anos, mas depois o rastro se perde. E a origem? Ele fala de onde teria vindo? A origem mais provável que o e-book levanta seria o centro da Via Láctea, uma região que a fonte associa a civilizações primevas inimaginavelmente antigas. E a fonte menciona que a estrutura dele é que entrega o jogo, né? Não se trata de uma rocha qualquer. Os dados que o autor apresenta apontam para algo que desafia a física de um corpo natural. Pois é. O ponto-chave é a densidade. Os cálculos que a fonte cita sugerem que ele é oco. 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 E no universo objetos celestes desse tamanho, eles simplesmente não são ocos. Uma lua ou um planeta não pode ser oco. Isso leva à conclusão quase inevitável, dentro da lógica do texto, de que ele foi construído. Que ele é artificial. Exato. Não é um fenômeno natural. Uma construção de 7 bilhões de anos viajando pelo espaço. A fonte especula sobre o tipo de tecnologia para uma jornada dessas. Porque isso parece ficção científica no nível máximo. Sim, e a especulação é fascinante. O texto sugere que para uma viagem tão longa, ele precisaria de um sistema de propulsão baseado em reações de matéria e antimatéria. Algo que para a gente ainda é teoria pura. Caramba! E aí ele introduz um conceito bem específico. Ele conecta o 13 Atlas aos batedores da antiga Turma de Moreno. Turma de Moreno. Essa é uma terminologia bem específica. O e-book dá mais contexto sobre quem ou o que seria essa turma. É de outra obra ou é um conceito que o autor criou para este texto? Parece ser um conceito próprio do universo do autor. Ele não detalha a origem do termo, mas descreve o que seriam esses batedores. Não seriam naves no nosso sentido, sabe? Mas tecnologias vivas, autônomas e energeticamente inesgotáveis. Tecnologias vivas. Feitas de antimatéria e plasma, capazes de atravessar o cosmos sem se degradar. Então o 13 Atlas não seria um veículo com tripulantes, seria uma entidade em si. Uma sonda viva, talvez. Nossa! Isso eleva a complexidade a outro patamar. Então temos um objeto artificial, ancestral, possivelmente vivo, e o e-book não para por aí. Ele descreve a trajetória desse objeto de um jeito que sugere um plano, uma intenção. Não é só um viajante perdido, certo? De forma alguma. A rota descrita parece coreografada. O texto afirma que o caminho do 13 Atlas foi calculado para que ele passasse perto de Júpiter, Vênus, Marte e do nosso Sol, numa sequência que sugere que ele estava absorvendo energia. Como se o nosso sistema solar fosse um posto de gasolina cósmico para ele. A ideia é impressionante. E qual seria a situação dele agora, segundo o cronograma do e-book? A cronologia é bem precisa e cria um senso de urgência na narrativa. Em 29 de outubro, o objeto teria passado pelo seu periélio, o ponto mais próximo do Sol. E nesse momento, ele estaria do outro lado do Sol, completamente invisível para nós.
E essa invisibilidade se conecta perfeitamente com a metáfora do silêncio, não acha? Totalmente. Faz todo sentido. O momento de maior potencial energético, a maior aproximação, acontece justamente quando não podemos ver. É o silêncio antes da revelação, no sentido literal e figurado. Exato. O autor amarra muito bem os dois conceitos. E o texto especula que nesse período de invisibilidade, ele poderia estar, sei lá, modificando sua estrutura, talvez abrindo compartimentos, se reconfigurando antes da próxima fase. Que é a fase que mais nos interessa, a aproximação com a Terra. E existe uma data para isso. Sim, o E-Book afirma que, caso ele mantenha a rota atual, o ponto de maior aproximação com o nosso planeta está estimado para 19 de dezembro. 19 de dezembro? Considerando que o contexto da nossa conversa é o dia 7 de dezembro, isso seria daqui a 12 dias. É iminente. E não é só uma passagem silenciosa, né? Tem a questão do sinal, que para mim é a parte mais intrigante de tudo. Sem dúvida. Porque uma coisa é um objeto passar por aqui. Outra, completamente diferente, é ele se comunicar. Exato. A fonte menciona que em 17 de outubro, vários telescópios teriam captado um sinal bem peculiar vindo do objeto. Um pulso de 11,3 segundos que se repetia a cada 47 segundos. Um padrão. Não é ruído cósmico, não é aleatório. A repetição a cada 47 segundos indica uma assinatura, uma intenção. Exato. Fico imaginando a tensão na sala onde estão tentando decifrar isso. É uma mensagem de 11 segundos que pode mudar tudo. A fonte especula sobre o conteúdo. Ela não revela o conteúdo, só afirma que a decodificação estaria em andamento. Mas a implicação é clara. Não estamos lidando com um cometa. Estamos lidando com uma inteligência que está se anunciando antes de chegar. Então, o que tudo isso significa? Temos um objeto ancestral, oco, vivo, numa rota calculada, se aproximando e emitindo um sinal. O material nos dá uma resposta definitiva sobre o que vai acontecer? Não, e essa é a parte mais interessante da análise. Em vez de bancar o profeta, o autor apresenta 3 hipóteses. 3 cenários possíveis. Ah, interessante. O foco muda do o que vai acontecer para como nós vamos reagir. Gosto disso, abre espaço para reflexão. Vamos explorar esses cenários. Qual seria o primeiro? O primeiro é a hipótese A, a cortina de fumaça. Nesse cenário, o objeto apenas passa. Pode até ser visível, mas os governos e a mídia oficial rapidamente o classificam como um cometa raro, um asteroide anômalo. E a vida segue. A vida segue, a verdade é varrida para debaixo do tapete. É o cenário da negação. A opção nada para ver aqui, circulem. Me parece a mais familiar, historicamente falando. O foco do autor parece ser a nossa própria psicologia coletiva. Perfeito. E a segunda hipótese vai na direção oposta. É a hipótese B, a reintegração suave. Reintegração suave. Isso. Aqui, o objeto faz algo inconfundível. Algo que não pode ser explicado como natural. Ele freia ou faz uma manobra inteligente em órbita da Terra ou da Lua. Algo que prova, de forma irrefutável, que é artificial. E as consequências disso seriam... Segundo o texto, seria o início de uma nova era de consciência e abertura cósmica. A revelação aconteceria de forma gradual, sem choque. Como o nome diz, suave. O cenário da aceitação progressiva. E, claro, sempre há o caminho do caos. A terceira possibilidade. Exato. A hipótese C, cenário de pânico. Neste roteiro, o objeto se revela de forma hostil. Suas ações, sejam quais forem, geram medo, desordem, caos global. Um cenário de conflito clássico. Que, segundo o texto, exigiria uma intervenção de forças superiores para ser resolvido. 3 caminhos: negação, aceitação ou conflito. O fascinante é que a escolha do caminho parece depender menos do objeto e mais da nossa própria reação ao inexplicável. E é aqui que a fonte amarra tudo de volta ao conceito de revelação. O 13 Atlas não é um simples evento ufológico. Ele é um marco filosófico. É uma fronteira. Exatamente. O texto o posiciona como a fronteira entre o fim da narrativa controlada, que a gente recebe da mídia, dos governos,
e o começo da era dos fatos cósmicos inegáveis. Ou seja, a partir desse ponto, segundo o que lemos, não haveria mais um porta-voz para nos dizer o que pensar. Cada pessoa seria forçada a interpretar a realidade com os próprios olhos. Acabariam os intermediários. Isso. É isso que o autor chama de o início real da revelação cósmica. Porque a narrativa oficial se quebraria. Exato. Um fato dessa magnitude, visível para todos, não poderia ser contido. E nesse vácuo, as pessoas teriam que, talvez pela primeira vez, olhar para cima e decidir por si mesmos o que aquilo significa. A fonte conclui com uma imagem muito poderosa, que resume tudo. E qual seria? As luzes estão acendendo e o palco universal está à vista. Aquele silêncio no céu do início era a preparação, a respiração funda antes do espetáculo. E o 13 Atlas seria o soar do gongo, o início do primeiro ato. E a plateia, que somos nós, não teria um programa explicando a peça. Exatamente. Resumindo, então, a análise que a gente explorou hoje parte de uma metáfora bíblica de silêncio para descrever um período de transição, uma pausa para escuta. Isso. E conecta essa quietude a um evento cósmico que se pretende tangível e iminente, a passagem do 13 Atlas. E esse evento seria o ponto de ruptura com as narrativas controladas. Exato. Vimos as características extraordinárias que a fonte atribui a ele. A idade, a estrutura oca, a natureza de tecnologia viva. Analisamos a trajetória, o suposto sinal e as 3 hipóteses de impacto. A negação, a aceitação suave ou o pânico. Perfeito. E a ideia que perpassa tudo isso é que um evento dessa ordem forçaria uma mudança fundamental na consciência humana. Uma transição obrigatória da informação filtrada para a interpretação direta. Deixaríamos de ser meros espectadores de uma realidade narrada por outros para nos tornarmos intérpretes diretos do universo. E é aí que a fonte nos deixa com um pensamento final bastante... provocador. E qual é? Ela afirma que, a partir de um evento como este, a humanidade seria obrigada a interpretar sozinha. Se um fato inegável e inexplicável pelas vias oficiais se apresentasse a todos ao mesmo tempo, como as pessoas, as sociedades reagiriam? O que significa, na prática, navegar uma realidade onde o tal palco universal se torna visível para todo mundo, mas sem o roteiro, sem ninguém nos bastidores dizendo qual é a próxima cena. A questão que fica no ar é, a gente estaria pronto para essa liberdade? Ou o caos seria a nossa primeira e única resposta? A fonte que a gente analisou pega essa antiga profecia e a conecta diretamente a eventos astronômicos que estariam rolando no final de 2025. E o protagonista dessa história toda é um objeto celeste misterioso chamado 3 Atlas. A proposta é quase uma ficção científica teológica, né? Eu totalmente. E o que é crucial entender desde o início, acho, é que a fonte não está pedindo para ninguém acreditar nisso como uma verdade religiosa. O convite é para um exercício de imaginação, sabe? Tipo, e se essa estrutura fosse real? O que ela nos diria sobre o momento que a gente está vivendo? É mais uma ferramenta de reflexão do que um dogma. Nosso objetivo aqui é desmontar essa lógica, entender como essas peças se encaixam e, principalmente, o que essa tal meia hora de silêncio significaria para a consciência humana. Ótimo ponto. Então vamos começar pelo começo. A tese principal que a palestra apresenta é que essa meia hora de silêncio não é uma metáfora para, sei lá, um momento de paz ou algo do tipo. A interpretação é de um período concreto de tempo que teria começado lá por 2006 e estaria se encerrando agora em 2025. São quase 20 anos. A pergunta é, silêncio de quê exatamente? Para entender isso, a gente precisa voltar na origem do texto. A palestra nos apresenta o autor do Apocalipse, João, de uma forma bem específica. Ele não é só um apóstolo, mas o caçula do grupo. Ah, sim. Tinha uns 16 anos quando foi escolhido. Por ser o mais novo, ele era visto meio como um office boy, sabe? Pelos outros. Até que Jesus o teria puxado para perto, transformando ele num secretário pessoal. Alguém de extrema confiança. Exato.
Essa relação de proximidade parece ser a chave para tudo, mas a interpretação da fonte dá um passo além, um passo que muda completamente o jogo. Que é a parte de que não foi uma visão, né? Isso. Ela argumenta que o Apocalipse não foi uma visão mística de João, e sim um texto ditado por um anjo. Ok. E é aqui que a palestra se afasta de qualquer interpretação teológica padrão e mergulha de cabeça no que alguns chamariam de, sei lá, espiritualidade alternativa ou até ufologia. Porque esse anjo, nessa narrativa, teria sido enviado por uma entidade cósmica chamada Sofia. Sofia? E só para dar um pouco de contexto, nessa linha de pensamento, Sofia não é uma figura do panteão religioso tradicional. Ela é apresentada quase como uma cientista-chefe de uma civilização antiga, ligada a correntes de pensamento gnástico. Segundo a fonte, seria ela responsável pela engenharia genética que produziu o corpo humano de Jesus. Uau! Nossa, isso ressignifica completamente a história. Então o livro do Apocalipse nesse contexto seria o quê? Uma espécie de relatório técnico do futuro? Quase isso. O objetivo seria confirmar a promessa do retorno de Jesus, mas deixando muito claro que isso não aconteceria naquela época. Seria num futuro muito, muito distante. E para organizar essa linha do tempo, a profecia é estruturada em etapas. Começa com 7 selos de um livro. Os primeiros 6 selos cobririam, de forma bem ampla, os últimos 2000 anos da nossa história. E o 7º selo seria a nossa era, a era da tecnologia, certo? Exatamente. E esse 7º selo é ainda mais detalhado. Ele é subdividido em 7 trombetas, cada uma anunciando uma nova fase de eventos. É como se a gente estivesse dando um zoom. Exato, um zoom no final da linha do tempo. E é bem no meio dessa sequência final, entre o toque da 6ª e da 7ª trombeta, que acontece o tal silêncio de meia hora. É uma pausa dramática antes do ato final. Uma pausa. Se tudo antes era ação, evento atrás de evento, o que significa essa pausa? Por que parar tudo justo no clímax? Essa é a pergunta central. E na lógica da fonte, esse silêncio não é um vazio, mas uma oportunidade. A última chance para cada ser humano se definir internamente, sem interferência externa. Se definir. Como assim? Um período para escolher, sabe? Conscientemente. Entre ordem e caos, entre integridade e o que a fonte chama de paixão cega. A analogia que eles usam é forte. Uhum. É que a locomotiva já saiu da estação e essa meia hora, de quase 20 anos, foi a chance derradeira de comprar o bilhete e embarcar. Depois disso, não tem mais volta. Foi um período de definição de consciência, em silêncio. Isso me leva a uma pergunta óbvia. Se essa meia hora foi uma chance para a humanidade se decidir, e esse tempo está acabando, o que acontece quando o cronômetro zera? Qual é o gatilho para a próxima fase, segundo a palestra? Então, o gatilho não seria um evento humano, tipo uma guerra ou uma crise econômica. Seria algo externo, inegável e vindo do céu. A fonte aponta para um objeto real que está no nosso sistema solar neste momento, o 3I Atlas. A ideia é que ele não seja só um cometa, mas um evento catalisador. Um catalisador. É, algo que os governos e as estruturas de poder simplesmente não conseguiriam mais esconder, sabe? Nem explicar com desculpas ou controlar. Um choque de realidade forçado. Ok, então a fonte conecta a profecia a um objeto real, mas ela vai além, certo? Ela descreve esse objeto com características bem específicas, quase como se não fosse um cometa comum. Sim, e os detalhes são, olha, bem extraordinários. O primeiro é a origem. O 3I Atlas teria bilhões de anos, sendo mais antigo que o nosso próprio Sol. Mais antigo que o Sol? O segundo é a sua composição. Não seria uma bola de gelo e poeira, mas um objeto oco. E o mais radical, seria movido por reações de matéria e antimatéria. Espera um pouco. Matéria e antimatéria? Cara, isso parece saído de Star Trek. Exatamente. E aqui a fonte entra num território que é pura ficção científica pra gente. Antimatéria é algo que a gente produz em laboratório em quantidades minúsculas,
por frações de segundo. Com um custo de energia absurdo. Absurdo. A ideia de um objeto usando isso como combustível de forma estável por bilhões de anos, isso desafia tudo que a gente entende sobre física. É um salto conceitual e tanto que a fonte propõe. E não para por aí, né? A palestra menciona até uma comunicação. Sim, a alegação é que, em 17 de outubro de 2025, o objeto teria enviado um sinal codificado para a Terra. Uma mensagem de 11,3 segundos de duração que se repetiria a cada 47 segundos. Nossa! E, por fim, a trajetória. A maior aproximação do nosso planeta estaria prevista para 19 de dezembro de 2025. Então é assim que tudo se amarra. A chegada desse objeto, com todas essas características que desafiam a ciência, seria o sinal de que o silêncio acabou. Seria a fanfarra cósmica para o toque da 7ª trombeta. Essa é a conexão. O 13 Atlas seria o evento que força o fim da pausa, o gatilho que inicia uma fase completamente nova e, segundo a fonte, irreversível para a humanidade. Certo, então o gatilho acionado, a 7ª trombeta está prestes a soar. O que acontece em seguida? A palestra dá uma resposta definitiva ou trabalha com possibilidades? Ela não crava uma única resposta. Em vez disso, ela desenha 3 cenários principais. 3 hipóteses para o que aconteceria durante e após a passagem do 13 Atlas. O primeiro é o cenário A, a cortina de fumaça. Que seria o... Não aconteceu nada. O famoso segue o jogo, basicamente. O objeto passa, os governos e a ciência oficial o classificam como apenas mais um cometa anômalo, a mídia cobre por alguns dias e depois esquece, a vida segue como antes na superfície, mas a verdade teria sido mais uma vez encoberta. Seria a vitória do status quo. Entendi. E a segunda possibilidade? O cenário B, a reintegração suave. Neste caso, o objeto faz algo impossível de negar. Ele muda de rota de uma forma que desafia a gravidade ou se revela de alguma forma como sendo artificial. Isso daria início a um processo gradual, bem controlado, para acostumar a humanidade com a realidade da vida extraterrestre. Uma revelação em doses homeopáticas para evitar o pânico. Exato. E nesse cenário B, a fonte imagina um processo de décadas, sabe? Não seria uma coletiva de imprensa na Casa Branca anunciando «eles existem». Seriam anomalias científicas que forçariam a comunidade acadêmica a admitir, aos poucos, que seus modelos estão errados. A revelação aconteceria primeiro nos laboratórios e em artigos científicos, antes de chegar ao público em geral. E, por último, imagino que seja o cenário mais caótico. Sim, o cenário C, o pânico. Aqui, o objeto também se revela extraterrestre, mas de forma abrupta e com intenções desconhecidas ou percebidas como hostis. Isso não levaria a uma reintegração controlada, mas a uma crise global de medo, desinformação e potencial conflito. É o cenário que a fonte chama de Deus nos acuda. É uma imagem poderosa. A gente sempre vê isso em filmes, mas a palestra tenta imaginar como seria a psicologia coletiva real de um evento assim, sem um roteiro de Hollywood para nos guiar. E se a gente conectar esses 3 cenários ao quadro geral, eles são só os possíveis pontos de partida para o que a fonte chama de revelação cósmica. A ideia central é que a gente está entrando numa era onde a verdade não vai ser mais transmitida por intermediários. Não virá de profetas, livros sagrados, cientistas na TV ou palestrantes. A humanidade passaria a aprender através de eventos diretos, inegáveis e universais. E a palestra parece ter uma visão bem crítica sobre a nossa preparação para algo assim, né? Ela menciona que a nossa geração estaria absolutamente despreparada. A análise é dura. O argumento construído é que a consciência coletiva foi infectada pelo que a fonte chama de fé religiosa infantil e obediência cega. E isso não se aplica só à religião. Não, de jeito nenhum. Essa obediência cega seria a autoridades de todos os tipos. Padres, pastores, cientistas, governantes, a mídia. Interessante. Então, essa dependência de intermediários, de alguém para nos dizer o que é verdade, teria nos deixado... frágeis. Exatamente, teria nos deixado incapazes de processar a realidade por nós mesmos. A era do alguém me disse estaria acabando para dar lugar à era do eu vi com meus próprios olhos. E esse seria um choque profundo. Imagina o que acontece quando seu padre, seu cientista de referência e seu presidente não têm a menor ideia do que está acontecendo.
Em quem você confia? E ninguém? A fonte sugere que a única resposta possível seria confiar na sua própria percepção, na sua própria consciência. E quase ninguém foi treinado para isso. Ok, vamos juntar as peças. A gente partiu de uma profecia de 2000 anos, passamos por uma reinterpretação que a transforma num cronômetro cósmico e chegamos a um objeto real no nosso céu, que serviria de gatilho para o fim do que foi chamado de meia hora de silêncio. No fundo, o ponto central de toda essa teia complexa é que esse silêncio foi um tempo para uma escolha interna, uma definição de consciência. Perfeito. E independentemente de qual cenário se concretize ou se nada disso acontecer, a mensagem essencial da fonte é um chamado à responsabilidade individual. Ela usa uma analogia muito boa. O melhor momento para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora. O chamado urgente não é para ficar olhando para o céu com um telescópio, mas para o cultivo de valores na própria consciência. Plantar as árvores da integridade, da coragem, do discernimento no nosso jardim mental. A preparação não é externa, é interna. Então, para fechar, acho que fica uma provocação no ar, né? A fonte afirma que a humanidade está despreparada. A pergunta que fica martelando é: se um evento cósmico verdadeiramente inegável acontecesse amanhã, algo que quebrasse todos os paradigmas científicos e religiosos de uma vez só, como nosso sistema operacional pessoal, nossas crenças, nossos valores, nossa consciência realmente processaria isso? Seria um catalisador para a evolução ou para o colapso?